combinado, nós iremos trabalhar a aula campo, né? E essa aula campo ela é diferenciada por causa da questão pandêmica, né, no qual vocês não podem estar presentes. Então, no meu plano de disciplina, eu incluí essa aula campo como aula campo offline, né, porque eu vou filmar, né, editar e distribuir para vocês essa aula, né, editada. E aí, o bom, né, dessa aula campo offline é que vocês não têm essa preocupação de perder qualquer detalhe do que eu for falando, né? Inclusive, eu vou em seguida, vocês vão ver, eu vou postar para vocês uma atividade no qual vocês vão me avaliar de forma crítica com o que vocês aprenderam, com relação o que talvez eu estou errando, o que eu talvez não estou errando ou não errei, né? Principalmente o que vocês identificaram como erro, por exemplo, né? E eu estou aqui na região da Chapada das Mesas, região do sul do Maranhão, né? Onde contém muita biodiversidade e eu posso encontrar com facilidade tanto do grupo lá das talófitas, né, como os fungos e as algas. Aí vem aí as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, certo? Então a partir de agora nós iremos assistir, vocês na verdade irão assistir, né, essas abordagens que eu fiz ao longo das minhas apresentações e explorações de campo, ok? E com isso, por ter sido editado, eu já venho antes filmando, fazendo essas filmagens anteriormente, já para essa aula campo de hoje, né? É perceptível, vocês vão perceber que em algum momento eu estou falando que quando a gente tiver uma aula sobre isso daqui, né? É porque já passei, já tinha filmado, mas está composto nessa aula campo para vocês entenderem que não foi uma aula campo contínua, não, foi um conjunto de filmagens que eu desenvolvi, né? À medida que eu fui explorando aqui a Chapada das Mesas e abordando esses distintos tipos de biologia sistemática de criptógamas e fonerógamas. Bom dia, turma. Nós estamos aqui na nossa aula campo e eu quero destacar alguns pontos interessantes quando se fala do grupo das espermatófitas, né? O que são as plantas espermatófitas? São aquelas plantas superiores, as mais desenvolvidas, que engloba tanto as gimnospermas quanto as angiospermas. As gimnospermas compreende o grupo dos vegetais que contém caule, raiz e folhas, não é isso? Que nem as angiospermas. A única grande diferença entre gimnosperma e das angiospermas é exatamente a questão de que as angiospermas elas produzem frutos, né? Ou seja, o que é um fruto? É um órgão provisório da planta que envolve a semente, certo? Que envolve a semente. Porque se a gente for classificar os órgãos vegetativos, vocês vão ver lá em morfologia que está dividido em dois grupos. O grupo dos órgãos permanentes, isso dentro das espermatófitas, né? Aí, porque as gametófitas, que são plantas inferiores, já mudam muitas coisas, né? A gente já trabalha não em tanto de órgãos permanentes e órgãos provisórios, mas sim em questões de fase gametófita e esporófita. Porque a fase gametófita, como dentro das briófitas, elas são haploides, né? Então elas é o período que elas passam a maior parte da sua vida, né? De que, digamos, seria permanente, né? E que na verdade são haploides, ou seja, metade de seus gametas, né? Isso, e que inclusive apenas as fêmeas, quando são fecundadas, é que vai surgir aquele tendão que já é a fase esporófita, não é isso? E essa fase esporófita, ela é provisória, não é isso? Ela é provisória, ela facilmente desidratou, né? Passou o período de chuva, automaticamente ela morre, certo? Já os vegetais superiores não, eles têm raízes bem desenvolvidas, certo?
tem caules bem desenvolvidos, ok? Caules bem desenvolvidos. E tem folhas bem desenvolvidas, certo? Folhas bem desenvolvidas. E os órgãos permanentes das plantas quais são? É caule, raiz e folha. Por quê? Porque são órgãos que estão que você vê ao longo da planta. Toda vez que você for vir olhar essa mesma planta, você vai ver que você vai encontrar a raiz, você vai encontrar o caule e você vai encontrar as folhas. Mesmo que essas folhas sejam caducas, mas você vai ver que elas estão sempre mudando, mas estão sempre renovando as suas folhas, né? Esses então são órgãos permanentes. Já as plantas, os órgãos não permanentes, que é o que nós chamamos de órgãos provisórios, aí inclui os que estão relacionados à reprodução, certo? Isso nas espermatófitas. Quais são elas? Aí entra a flor, entra a semente e entra o fruto, certo? Entra o fruto. A flor é o órgão reprodutor que serve para atrair os polinizadores. Não há tanta dependência da água para a reprodução. Por isso que elas não são gametófitas, elas são espermatófitas, né? As gametófitas elas dependem muito da água, tanto para fator nutrição, quanto para fator reprodução. Depende dessa umidade, no mínimo a umidade, certo? Ou seja, do fator água, é determinante nelas. As plantas espermatófitas, elas também são plantas que dependem de água, mas nem tanto quanto as espermatófitas, certo? Nem tanto quanto as espermatófitas. É bom ressaltar isso. E a grande diferença peculiar das esporófitas para a gametófita, certo? É esse detalhe da dependência de água. A fase gametófita é maior do que a esporófita lá na classificação das gametófitas, né? Por isso que chama de biologia sistemática de gametófitas, não é isso? Porque a fase delas maior é a gametófitas. E essa disciplina que é o que nós chamamos de biologia sistemática de espermatófita. Por quê? Porque a fase esporófita ela é bem maior do que a gametófita, não é isso? É bem maior do que a gametófita. O que diferencia dentro do subgrupo da classificação das espermatófitas? Gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas, certo? As gimnospermas são plantas que contêm praticamente tudo que as angiospermas têm, com uma exceção, qual é? O fruto. Então, o que a gente pode classificar e determinar? O que é um fruto? O fruto nada mais é do que um desenvolvimento do ovário da flor após uma reprodução, certo? Após uma fecundação, certo? Uma fecundação. Mas há técnicas que biólogos ou profissionais nessa área, como agrônomos, por exemplo, fazem isso também, técnicas de fecundações, de desenvolvimento do fruto sem a fecundação, mas que é o que dá origem aos frutos que nós chamamos de frutos partenocarpos, ou seja, frutos sem sementes. Porque na verdade o objetivo do fruto é envolver o embrião para dois fatores: proteção do embrião, ou o outro fator é atração de agentes dispersores dessas sementes, certo? Então você vai ver frutos que ele não tem tanta atração, porque ele não tem a função de atrair, né? Como por exemplo o coco da praia. O coco da praia ele é bem duro, bem resistente, certo? O coco ele é o fruto, certo? Ele é o fruto. Mas o que é a semente? É aquela, depois que a gente tira aquela casca que não é comestível, aí tem aquela parte do coco que contém um casco, né? Aquilo dali é o que nós chamamos de semente, certo? De semente. E não é tão atrativo, ele não tem tanto essa função de atração, né? De agentes dispersores. Já tem frutos que tem essa atração. Daí você vê frutos coloridos, amarelos, vermelhos, né? Que atrai bem
agentes polinizadores, dispersores, como os pássaros, né, como os roedores, não é isso? E aí se alimentam desse fruto e logicamente dispersam as sementes, né? Faz essa dispersão das sementes. E o que é a semente? A semente é exatamente o resultado de uma fecundação que lá dentro vai conter o embrião, né? E toda a parte, a semente era constituída por um endosperma, né, por uma casca, um endosperma e um embrião. Na aula em slide que eu vou trabalhar com vocês, a gente enfatiza melhor essas partes. Mas o interessante é a gente identificar a diferença das angiospermas, das gimnospermas e diferenciar os vegetais superiores, que pertencem ao grupo das espermatófitas, e os vegetais inferiores, que pertencem ao grupo das gametófitas. Certo, gente, agora aqui nesse pequeno córrego de água, nós podemos perceber aqui, ó, um volume que as pessoas que não têm conhecimento de biologia, elas consideram como lodo, mas na verdade não são lodo. É uma aglomeração de algas do grupo lá que nós estudamos das clorófitas, né? Por quê? Porque elas são esverdeadas, né? Então ela tem a pigmentação clorofila para realizar a fotossíntese, aproveitando a água e os nutrientes que estão sendo absorvidos desse material rochoso, né? Como a gente pode ver nesse paredão cheio de rocha, que aqui está servindo de nutrição para essas algas. Não só para essas algas, como por exemplo, essas samambaias aqui, que nós estamos vendo que pertencem ao grupo das pteridófitas. Esses pequenos musgos, ó, aqui já são musgos, não são algas. Que musgo a gente sabe que pertence ao grupo das briófitas, né? Certo, das briófitas. Vou enfatizar agora as algas que tem aqui nessa redondeza aqui. E nós estamos aqui na Chapada das Mesas, certo? Que é a região localizada no sul do Maranhão, que tem uma grande biodiversidade, graças a Deus, que ainda não tem muita intervenção do homem em questão de poluição, em desmatamento, né? E o que eu vou enfatizar agora são uma das criptógamas inferiores, que são as algas. E o que a gente pode ver dentro dessa água aqui, são essas algas que estão fixadas nas rochas, né? E aí, essas algas são exatamente do grupo das clorofíceas, são meias esverdeadas. E elas sobrevivem exatamente da luz do sol que penetra na água e dos nutrientes que vêm da água, né, que dilui os nutrientes das rochas. Aqui tudo é uma região rochosa, como você pode ver, então é rica em nutrientes. Certo, gente, agora aqui vou enfatizar para vocês como essa madeira ela está toda coberta por uma variedade de orelhas de pau, né, orelhas de pau. São fungos do grupo dos basidiomicetos, né, que estão comendo, se alimentando dessa madeira que serve de trilha para ir ao Poço Azul. Turma, eu estou aqui na Cachoeira da Santa Paula e mostrar para vocês aqui esse fungozinho aqui do grupo dos basidiomicetos, né? O que ele está fazendo? Ele está se alimentando exatamente dessa árvore, desse pedaço de madeira aqui, decorrente de alguma árvore, onde o homem fez para fazer um caminho de trilha, né, até as outras cachoeiras. Então ele está aproveitando, né, a matéria orgânica, basicamente aí da glicose, da celulose, e está se alimentando, né, essa orelha de pau dessa matéria. E é um fungo que pertence ao grupo dos basidiomicetos. O grupo dos basidiomicetos. Turma, aqui nós estamos na cachoeira conhecida como Cachoeira Santa Bárbara. E nela nós podemos ver um grande volume de água que cai. E não sei se dá para vocês perceber, mas na atmosfera está tendo as gotículas de água, ó.
essas gotículas de água estão umedecendo as rochas, o que faz com que há uma germinação de uma grande variedade de briófitas e pteridófitas, né? De briófitas e pteridófitas. E isso, não só de briófitas e de pteridófitas, mas a gente percebe aqui, vamos aproximar um pouco mais, de algumas angiospermas adaptadas a esse ambiente bastante úmido, como essa planta que tem umas folhas bastante desenvolvidas, hidratada, certo, e espessa, e cuja sua função é adaptada justamente para um ambiente com muita água. Se for um ambiente com pouca água, ele morre, ele resseca e morre, até porque ele perde muita água por transpiração em suas folhas, que são longas comparado com o seu tamanho, né? É um tipo de angiosperma altamente adaptada a um ambiente com muita água, que nós chamamos que ela é hidrófita, né? Elas são hidrófitas e elas se localizam exatamente, estão vivendo logicamente aqui aonde? Próximo à cachoeira, que é essa cachoeira que nós chamamos de Cachoeira de Santa Bárbara. Gente, eu estou aqui no complexo de cachoeira, que é do conhecido como Poço Azul, na Chapada das Mesas, né? E aí eu analisando aqui, eles canalizaram essa água das cachoeiras, e só o fato deles canalizarem aqui, ó, nessa rocha, e passar essa água, o que está acontecendo? Aqui tem uma grande umidade nessa região. Isso favorece tanto as pictógonas, como as briófitas, as pteridófitas, musgos, samambaia, como as angiospermas. É isso porque tem muita quantidade de água. Um exemplo dessa biodiversidade vegetativa que está se encontrando nesse mesmo local aqui, ó, em grupos distintos de vegetais, é o que eu posso provar para vocês aqui, ó. Aqui nós encontramos musgos, certo? Musgos, ok? E musgos. Aqui nós temos um tipo de samambaia, certo? Samambaia, que estão se desenvolvendo, ó. Estão se desenvolvendo na rocha, Aqui, ó, já é um tipo de angiosperma. O tipo de angiosperma, porque produz flores e frutos também, certo? Então, apenas dessa rocha, nós temos uma distinção de variedades de grupos vegetativos, como angiospermas, pteridófitas, briófitas, não é isso? O que ficou faltando aqui com apenas as gimnospermas. Mas se a gente for procurar, a gente vai encontrar essas angiospermas também e a gente mostra daqui a pouco. Gente, aqui a gente pode perceber uma variedade de grupos vegetativos, certo? Tipo, aqui nós temos uma samambaia do tipo samambaia azul. O que pode verificar nela, ó, são os montes de pontinhos nas suas folhas, na parte inferior das suas folhas, que é o que nós chamamos de soros, né? Esses soros é que contém dentro dele um conjunto de esporângios, que justamente aquela parte lá dentro dos anúrios, que como é microscópio, não dá para visualizar olho nu, eles vão jogando e espalhando anemofilamente a dispersão dos esporos, né? Dos esporos. E aqui, ó, nós temos uma angiosperma, né, que está sobrevivendo, aproveitando a água acumulada aqui nessa rocha, certo? Nós temos toda essa umidade da cachoeira. A cachoeira aqui é a cachoeira do Poço Azul, né? Que você percebe uma variedade de vegetais. Aqui temos uma outra samambaia, não é isso?
que está sobrevivendo aqui da rocha. Aqui, logo aqui, nós já estamos vendo, ó, os musgos. E para muitas pessoas pensam que é lodo, mas isso não é lodo, são os musgos. Pertence ao grupo de quê? Exatamente das briófitas. E a samambaia exatamente das pteridófitas, não é isso? Turma, aqui nós podemos ver nessa cachoeira que é conhecida como a Cachoeira do Moreno, né? Aqui logo em cima, ó, nós podemos perceber uma grande variedade de pteridófitas, não é isso? Uma variedade de samambaias que estão vivendo sobre a rocha, não é isso? Vivendo sobre a rocha e aproveitando a umidade da água da cachoeira, né, que está sendo jogada ao longo do paredão, certo? Ao longo do paredão. E ela aproveita essa umidade e absorve exatamente nas suas folhas. Por isso que você vê, se você apertar muito a folha das samambaias, elas são bastante hidratadas, né? Graças à capacidade de absorção de água da atmosfera. Turma, veja a quantidade de samambaias que tem aqui próximo à cachoeira de Santa Bárbara, né? Ela fica exatamente, veja a quantidade de samambaias, né? São plantas umbrófitas, estão vivendo muito bem nessa região sombreada, com pouca luz, né, exposta a ela, ó. Por quê? Porque as angiospermas estão fazendo as suas copas das árvores angiospérmicas, estão inibindo, né, dificultando essa entrada de luz. E enfatizando a isso, é o que eu estava falando anteriormente, essa imagem aqui, ó, dessa árvore, que ela é como podemos dizer que ela é o milagre da vida vegetativa. Por quê? Porque, ó, no meio dessas samambaias, essa árvore era uma árvore de grande porte, olha o tamanho das raízes delas. As raízes dela, né, que ela estava bem fixa no solo. Porém, de alguma forma o homem talvez a derrubou aqui para poder fazer essa trilha ecológica, não é isso? E uma parte desse seu caule ficou acamado. O que é acamamento? O acamamento é quando a árvore cai, tomba no chão, porém as suas raízes ainda ficam fixas, alguma parte delas, e que faz com que elas consigam sobreviver, né? Porque vai absorvendo a água, os sais minerais. E logicamente, olha o que germinou nessa árvore. Umas ramificações laterais que aparenta ser como se fosse de outra árvore, mas que não é, ó. Então quem não conhece biologia, logicamente, vai dizer que isso daqui é uma planta, não é isso? Vai dizer que essa outra aqui, essas outras duas aqui, ó, são outras duas plantas e que na verdade não são. São ramificações caulinares que aparentam ser outros vegetais separados, mas que não são. São árvores da mesma espécie e é apenas galhos da ramificação do caule principal que está sobre o chão, né? Está acamado. Vejam agora, gente, nesse paredão rochoso, uma enorme diversidade de samambaias, certo? De samambaias, não é isso? Que estão sobrevivendo sobre a rocha. Ela consegue os nutrientes da própria rocha que está se nutrindo e, logicamente, da água que vem da grande umidade desse ambiente, né, desse cerrado aqui da Chapada das Misas.
certo, gente? Então aqui, nesse paredão rochoso que a gente pode ver, ó, você vê que existem vários tipos de pteridófitas que estão fixadas na rocha, né? Na rocha. E a rocha a gente percebe que ela é bastante compacta, mas essas rochas, elas são rochas porosas e quando vem a chuva, elas são rochas porosas e quando vem a chuva, elas acumulam água e essa água elas aproveitam, né? E a rocha serve tanto para a fixação delas, ó, aqui nós temos essa outra variedade de samambaia e as suas raízes ficam fixadas na rocha, certo? As raízes têm a função aqui mais exatamente de fixação na rocha, não é isso? E junto com o seu rizoma que está aqui. Mas a questão, o fator mesmo nutricional que ocorre nessas pteridófitas, como as samambaias, é mais pela folha. A folha tem um papel de realizar fotossíntese, tem um papel de realizar a respiração, tem um papel de realizar transpiração, além do fator de reprodução, como eu mostrei nas outras samambaias, na sala de aula, lá nos slides, né? E tem função também, as suas folhas de absorver a água e os sais minerais, os nutrientes que estão aqui na atmosfera. Porque aqui é uma região bastante cheia de água, né? Desses paredões rochosos, que acumulam uma grande quantidade de água, como se são os verdadeiros reservatórios de água, que garante essa umidade e essas cachoeiras venham a ter todo ano essa água, né? E além disso, nós podemos perceber mais ainda aqui, esses pontos pintados de branco ao longo da parede, e você vê que esses pontos pintados não foi feito pelo homem. São nada mais do que líquens, né? Que é uma associação de algas e fungos, certo? E aqui tem uma grande umidade. Devido a essa grande umidade aqui nessa região e no paredão, verifique aqui embaixo, ó, a quantidade de samambaias que tem, né? Só por ser um ambiente umbrófito e rico em água, né? Percebe, ó, a quantidade de... Essa rocha aqui, ela já tem um certo acúmulo de água, então facilita mais ainda a dispersão dessas pteridófitas, né? É claro, como nós estamos no meio de uma mata ciliar, logicamente não vai ter só pteridófitas, mas vai ter pteridófitas realizando associação de epifitismo, duas plantas angiospermicas aqui, ó, onde uma angiospermica aqui, ela é trepadeira, como o caule dela é muito fraco, né? Facilmente ele não consegue desenvolver eretamente. Aí nesse caso ele tem que fazer o quê? Ele tem que se enroscar ao longo dos caules do tipo tronco. Percebe o tamanho desse caule do tipo tronco, que vai até no topo do paredão e que fica a perder de vista. A gente nem consegue visualizar a sua copa da sua árvore. Mas lá em cima nós temos algumas bromélias, que são angiospermas, e uma variedade a mais também de pteridófitas, certo? Aqui, ao lado esquerdo, nós temos uma variedade de angiospermas, que garante toda essa beleza natural do Poço Azul. Turma, eu quero enfatizar agora aqui uma pteridófita que não é muito comum para vocês e a gente, até mesmo para a gente encontrar, que são essas pteridófitazinhas aqui, ó. Exatamente as pteridófitas que pertencem ao grupo Pteros, que é exatamente são as avencas, né? É um tipo de pteridófitas e que aqui percebe-se embaixo aqui, ó, nesse material rochoso,
os musgos que aqui já tinham, porém morreu, né, desidratado, porque já passou a estação chuvosa. Então elas não resistem muito, porque nós sabemos que as briófitas têm uma grande dependência de água, né, tanto para o fator nutricional quanto para o fator reprodução. Porém, a Pteridófitas ela tem uma certa adaptação que ainda garante a sua sobrevivência, né? E uma delas é que as suas raízes e o seu caule subterrâneo se fixam, né, nesse solo poroso, ó, é um solo poroso, entendeu? E ela absorve a maior parte da água pela umidade, né, através das suas folhas, né, através das suas folhas. É muito comum nas samambaias, né? Muito comum nas samambaias. Mas aqui a gente percebe que aqui tá meio seco, mas é uma região ainda que contém muita umidade. Então essa umidade ainda garante que essas avencas consigam sobreviver, ó, né? Essas avencas consigam sobreviver. Turma, olha que interessante. Isso daqui que vocês estão vendo não é um caule, certo? Esse daqui que vocês estão vendo é uma raiz enorme que tem dupla função. A função de fixação, a função de absorção, lá, as raízes menores, alimentícias, certo? E essa raiz é tão grande que ela vem acompanhando o paredão rochoso, certo? Para sustentação dessa enorme gimnosperma, que é aparentemente está parecendo com um amendoeiro. E ela, nesse próprio paredão, você verifica, ó, a enorme variedade de pteridófitos que tem nela. Essa enorme variedade de pteridófitos que tem nela, ela consegue se desenvolver bem graças a essa umidade que tem aqui, que é garantido por esses paredões rochosos do cerrado, não é isso? Daqui da região da Chapada das Mesas. Um exemplo disso é que essas rochas têm um enorme acúmulo de água nas suas rochas e que, pelas suas fissuras, elas vêm vazando, formando uma aglomeração de cachoeiras aqui, ó. Cachoeiras, assim como vem vazando pelas rochas, né? O que garante essa formação de uma enorme quantidade aqui, por exemplo, ó, de umbrófitas, né? Uma enorme quantidade de samambaias, pteridófitas, não é isso? E uma grande variedade de angiospermas que dá toda esse tom de beleza a essa cachoeira que nós chamamos de Cachoeira de Dona Luísa. Cachoeira de Dona Luísa. Uma variedade de angiospermas com distintas adaptações. Que adaptações são essas? De caules, que além da função de absorção, tem a função também de fixação, tanto em substratos como substratos rochosos, como a gente pode ver, como também em substratos de outros vegetais, que elas vão se enroscando em outros vegetais e vão crescendo em busca de luz solar. Haja vista que as que sobrevivem nessa região abaixo, sombreado e úmido, são as pteridófitas, como a gente vê aqui, ó, né? Que é uma região úmida, daí elas são umbrófitas. Mas essas outras, que são plantas trepadeiras do grupo das angiospermas, não tem essa capacidade. Então elas têm que competir com as plantas superiores, subindo, né, se enroscando sobre outras angiospermas que contêm o caule do tipo tronco,
né, o caule do tipo tronco. Não é isso? Então você vê, ó, bastante de outras angiospermas, né, trepando sobre outros vegetais, né, para poder em busca dessa luz solar. Mais ali embaixo a gente vê também outras orelhas de pau que estão se alimentando da árvore. E a gente pode perceber dois ecossistemas, certo? O que nós chamamos de ecossistema limnótico, certo? Que é o ecossistema aquático, ok? E aqui nós temos que nós chamamos de epnociclo, ou que o que é isso? O que é esse epnociclo? É o ambiente terrestre, né? Nesse ambiente terrestre, nós podemos ver que a maioria desses vegetais, certo? São vegetais que pertencem ao grupo das espermatófitas, certo? Pertence ao grupo das espermatófitas. E ela tem um grande papel importante no ambiente de transição, que nós chamamos esse ambiente de dois ecossistemas, nós chamamos de ecótomo, certo? De ecótomo. E os vegetais aqui, eles têm essa função de impedir a erosão do solo, certo? No rio, certo? E como os seres humanos eles vêm intervindo no ambiente, então eles fazem o desmatamento e aí o que forma é essa areia, certo? O que forma essa areia que torna-se um balneário, né, para os seres, certo? Para os seres. E isso não é muito bom porque impede com que as árvores, a função das raízes das árvores, dos vegetais superiores, é exatamente fazer com que impeça essa erosão, né? Essa erosão, ou seja, esse sedimento venha cair no leito do rio. Turma, veja o que é interessante aqui, essa grande angiosperma que tem um caule do tipo tronco, né, que ela ocorreu o que nós chamamos de acamamento, caiu. Porém, a sua raiz, tem boa parte dela ali que está enraizado e ela continua viva. E nesse vivo, ela logicamente se ramificou lateralmente, ó, e tem como se fossem mais várias outras árvores sobre uma única só que na verdade são os galhos dela, né? As ramificações caulinares, não é isso? Que está dando esse tipo, como se fosse aqui várias árvores, mas na verdade é de uma única árvore só. Certo, gente, aqui eu estou enfatizando, eu separei para vocês essa imagem aqui dessa árvore, porque seu caule, né, dessa angiosperma aqui, ela é bem desenvolvida e distorcida, certo? Ela não tem uma definição própria de um caule do tipo tronco. Qual é a função dela? É típico de vegetação de mata ciliar. O que é essa mata ciliar? Essa mata que fica próximo do leito do rio. Ali nós temos o rio, certo? E aqui nós temos o ambiente terrestre, o ambiente epnociclo. E aqui, qual a função dessa vegetação? É justamente quando vem a chuva ela não vai cair diretamente no solo para causar erosão, não é isso? Então, tanto o seu caule, suas copas das árvores, quanto as suas raízes, inibe que a água não venha cair diretamente no solo e não faça a varrição desse solo, causando a erosão e a que nós chamamos de lixiviação. O que é a erosão? O sedimento que vai caindo no leito do rio, formando os buracos, né? E automaticamente que vai fazendo esses buracos, como você percebe, ele vai também levando os nutrientes. E aí isso é o que nós chamamos de lixiviação, ou seja, o solo ele fica pobre de nutrientes. Então, toda essa folhagem que está no solo é o que nós chamamos de serrapilheira ou serrapileira. É fruto de quê? Da planta que vem se renovando as suas folhas e essas folhas velhas vão envelhecendo e caem no solo.
e à medida que ela vai se decompondo, vai entrando no ciclo da matéria, vai servir tanto de nutrição para a própria planta, como o que pode cair no leito do rio, certo? Vai servir de nutrição para o ambiente limnótico, né? Isso tanto para os peixes, principalmente para os peixes, né? No caso o rio, como é corrente, né? E aí, como não tem muita proliferação de algas para garantir o fator nutrição, né, do ambiente limnótico, o que garante são as matas ciliares. Turma, aqui nós estamos numa... Vim abordar agora uma planta muito conhecida de vocês, que é a que nós chamamos, que é uma angiosperma, né, conhecido como a mangueira, né, produz manga. E aqui nessa angiosperma, que é uma planta superior do caule do tipo tronco, não é isso? Lembrando que ela é uma planta que nós chamamos planta alelopática. O que é uma planta alelopática? É aquela planta no qual ela libera algumas toxinas, né, que tanto mata ou inibe os outros vegetais a se desenvolverem, certo? E isso, exemplos de plantas alelopáticas que nós temos é a mangueira, o pé de caju, o eucalipto, certo? São plantas que são alelopáticas, ou seja, você percebe que embaixo dela nem grama não nasce, né? Percebam isso. Vocês olham, comecem a olhar o pé de caju, os pés de mangas, né? E vocês vão ver que embaixo nem grama não nasce. Por quê? Porque suas folhas contêm toxinas que quando elas vão caindo, elas vão se decompondo, essas toxinas vão ficando no chão, né? E isso, que é no chão, na serrapilheira, e isso vai inibir as outras plantas germinarem, certo? As outras plantas germinarem. E ela faz justamente essa adaptação nesse ambiente para não concorrer com ela a questão nutricional, já que elas precisam de muitos nutrientes, né? Precisam de muitos nutrientes para poder se desenvolver e chegar em grande porte, né? Essa daqui, no caso, é uma planta jovem, né? Agora que está na sua fase de desenvolvimento, ela não tem nem 3 anos. E aí percebe-se que ela, por exemplo, tem um pedúnculo, né? E nesse pedúnculo contém uma inflorescência. O que é uma inflorescência? É que ao longo desse pedúnculo você vai encontrar diversos tipos de flores, né? Vários tipos de flores, na verdade. E essas flores nos pés de manga, nas mangueiras de forma geral, vocês vão ver que elas não são tão coloridas e atrativas, né, para pássaros. Então o pássaro não é muito atraído por essas flores. O que é atraído pelos pássaros no pé de manga, né, a mangueira de forma geral, é o fruto, né? Porque o fruto já tem uma coloração bem vistosa e de longe dá para os pássaros identificar e ser atraído por elas, né? Então os pássaros têm a função de dispersão, né? Dispersão das sementes, né? Dispersão das sementes. Mas aqui no fator floração, por não ser colorido, essas flores, elas em contrapartida liberam uma grande quantidade de aromatizantes, substâncias aromatizantes, que por sua vez tem uma função para alguns insetos, como substâncias que são atrativas, né, a maioria desses insetos. E isso faz com que eles polinizem, né, essas flores. À medida que elas vão coletando o néctar de cada uma delas, elas vão passando de uma para outra e vai realizando a questão da polinização, né, da polinização por insetos. Turma, essa árvore aqui, ó, que é uma grande angiosperma, a copa dela tá lá em cima ao longo desse paredão. Por ela não ter muito uma parte arenosa para ela se sustentar, né, uma parte dela tá
enraizada na rocha. E essa outra aqui, bem mais grossa aqui do lado direito, ela na verdade não tem que estar tendo função nenhuma de sustentação. É apenas ela conseguir se desenvolver muito para poder alcançar a água que está das cachoeiras ali, ó, e as suas raízes estão tendo a função apenas de absorção, tanto da questão água, quanto dos nutrientes que vêm hidrolizados, né, ionizados, da própria água. E é o que garante essa questão hídrica para essa água, tanto para a vida toda quanto o ano todo, né? Para todos os anos que ela vai passar a sobreviver. Aqui nós temos um córrego da água da Cachoeira da Santa Bárbara, que está indo diretamente para o Poço Azul, e a gente vê, ó, um grande caule se enroscando na rocha, é isso, de uma angiosperma. E nessas rochas a gente vê uma grande quantidade de musgos, de samambaias, certo? De samambaias e de algumas angiospermas que conseguem sobreviver, né? Que são de pequeno porte. Aqui nós temos o caule daquela árvore que está se enroscando.